Bem-vindos ao Dutra Chess, xadrez com simplicidade. Hoje vamos analisar um gambito. Tem várias aberturas, né? Abertura do rei, abertura do peão da dama, abertura inglesa, a abertura húngara, também tem várias defesas. E dentre as aberturas vem os gambitos. E hoje vamos analisar o gambito do rei. Só que um pouquinho diferente aí. O gambito do rei aceito. Então as brancas iniciam com E4, desenvolvendo o peão central. As pretas jogam E5. Lembrando que esse gambito eu tirei aqui, estou tirando aqui de um livro chamado Nocautes Fulminantes, um livro muito bom. Eu aprendi bastante com ele. Então joga E4, resposta com E5, e agora começa o gambito. F4, oferecendo um peão gratuitamente. Vai capturar ou não? E depois de pensar um pouco, depois de calcular, as pretas dizem, vou capturar. E vai a captura o peão de F4. Opa, ganhei um peão. E uma vez que ganhou o peão, deixou uma diagonal aberta, ó. Além de ganhar o peão, a diagonal ficou aberta para dar um cheque no rei. Mas as brancas responderam com cavalo F3. 1, 2, 3. Aqui não, seu doutor. Aqui quem controla é meu cavalo. Dama não pode vir para cá dar cheque, não. Cavalo F3. Tudo bem. Vamos desenvolver peça. 1, 2, 3, cavalo F6. Preparar o roque. Acelerar o desenvolvimento na ala do rei, né? Tirar as peças que estão entre o rei e a torre para fazer o roque curto. Cavalo F6 foi jogado. Então lá vem o lance E5. Ó, quando eu joguei esse E5 aqui hoje, estudando para expulsar o cavalo, eu até disse assim, olha, me lembrei de alguns vídeos que eu tenho assistido de pessoas evangélicas, de igrejas, onde apresentam, não sei se é um cenário, né, uma peça teatral que eles apresentam, como se alguém tivesse ali possuído, eles chamam endemoniado. E ali vai o presbítero, vai o pastor e faz assim, olha, sai daí que esse corpo não te pertence, desaloja. Então eu me lembrei disso quando o peãozinho adiantou, disse, cavalo, essa casa aí não te pertence, desaloja, foge dessa casa. E de repente o cavalo tem que fugir, não pode ficar. 1, 2, 3, jogou H5. A casa que é controlada pelo peão. Cavalo H5. E as brancas, vamos desenvolver peça. Cavalo C3. Quanto mais desenvolver peça, melhor. Já desenvolveu duas. As pretas só desenvolveram uma peça. E aqui vem um D6 para fazer uma ruptura. Vamos destruir logo esse centro aqui das brancas. As brancas estão muito afoitas. Tirar esse peãozinho, romper, né? Fazer uma ruptura aqui. Tirar o peão da casa E5. Mas disse, não, pode ficar, não tem problema. Para mim, ou seja, para as brancas, o desenvolvimento é mais importante. Ele vai bispo C4. Uau, o que é que está fazendo aí o bispo C4? Apresentei um vídeo que mostrava ataque fegatello. Fígado frito, fígado do rei. E já está apontando para o ponto mais fraco do tabuleiro, que é F7. Então, D captura E5, sem problema. Vamos capturar mais um peão. Ganhou 2 peões, 2-0. Se fosse uma partida de futebol, já estaria 2-0 para as pretas. Está ganhando 2 pontinhos ali e as brancas não ganharam nada ainda. E quando faz D captura E5, as pretas fazem, olha, não vai ficar de graça, não vai ficar barato, não pode ficar 2-0,
pelo menos 2-1. 1, 2, 3. Cavalo captura é 5. 2-1. E com essa captura já tinha um ataque em F7. Colocou mais um ataque. Olha, 2. 2 ataques em F7. Bispo ataca. Cavalo também ataca. E nessa posição aí, quando se analisa, o jogo ficou animado. O jogo ficou bem animado, ficou dinâmico. E as brancas agora ameaçam F7 com 2 peças. As pretas precisam encontrar lances bons, porque se não encontrarem lances bons, poderão perder o jogo de repente. Será que não é algum pano para as mangas, como se diz o ditado? Que tipo de movimento as pretas deveriam fazer para começar a equilibrar o jogo? Olha que teve primeiro movimento, dama, lembra da diagonal? Dama, H4, rei ameaçado, cheque. Tem defesa, doutor rei? Você vai mandar suas peças defender aí? E o rei disse, eu posso mandar o peãozinho aí adiantar uma casa, posso dizer, peão, vai lá, defende aí, me defende aí, e o peão pode ir. Mas o que pode acontecer? O cavalo captura, ou então o peão captura. Peão capturando, depois pode dar um cheque descoberto aí, se peão capturar, depois o cheque descoberto, ele sai e perde a torre. Então, mas acho que o rei analisou direitinho e disse, não dá certo, é melhor fugir, e fugiu para F1. Rei F1. E quando foge para rei F1, as pretas analisam o perigo. 1, 2, está na hora de fazer uma troca. Está na hora de desenvolver uma peça. Bispo E6. Importante. Além de desenvolver o bispo, também defendeu F7. E agora o que fariam? Não mediu distância, fez a primeira captura, bispo captura, E6. Opa! Bispo capturou, E6. Bispo captura, E6. Parece que as pretas começaram a ganhar agora, está ganhando bispo. Bispo captura, E6. Pode capturar? Fica igual. Mas as pretas disseram, eu tenho um lance melhor. Se você estivesse jogando de pretas, o que você faria? Capturaria? Eu capturaria. Mas se eu tivesse a visão que estou tendo hoje, após haver estudado essa partida, eu já não capturaria mais. Essa captura seria para um iniciante, mas iniciante mesmo. Então não capturou, jogou cavalo, 1, 2, 3, G3. O que é que o cavalo está fazendo em G3? Deixou de capturar? Sim, cavalo G3, ameaçando o rei, dando cheque. Ameaçando a torre. Tem saída? Rei G1. Rei G1. Mas quando deu esse cheque, por que não captura? Se capturar, perde a torre, dando cheque. Rei vai ter que subir e por aí vai começar o desastre e a partida termina de repente. Sabe o que é o vapt-vupt? Assim vai embora a partida. Então quando joga cavalo G3, cheque, rei foge para G1, rei G1. Eita, esse aqui é o cheque destruidor. Se captura, vai embora a partida de xadrez. Rei G1. Lance 10 foi rei G1. E as pretas agora, o que é que pode fazer? Vai capturar? Chegou a hora de capturar? Nanina não.
tem lance melhor. Vamos procurar os melhores lances antes de fazermos qualquer captura. Bispo C5. Cheque. Pode, professor. Cheque. Tem defesa para o rei? Tem defesa. O rei pode fugir para alguma casa? Opa, aqui não dá, que tem um cavalo, né, ameaçando. Subir também não pode, mas está em xeque. Esse cheque foi furado. O jogador das brancas podem dizer: cheque furado não serve, cheque sem fundo. O peão de D ainda não se mexeu. Está na sua casinha original. E o primeiro lance dos peões, o primeiro de qualquer um deles, pode ser duplo, andar duas casas. E diz: a defesa está aqui. 1, 2, bispo. Toma o teu, ameaçou o bispo. Sabe que o bispo, se fugir, as brancas ganham a partida. As brancas ganham. Se o bispo fugir, as brancas ganham. Porque está perdendo peças. Então, pensa, analisa, parece até loucura, mas o lance é feito. Sacrifício. Bispo captura D, no caso D4, tá, pessoal? Eu falei pro D5 aqui, 1, 2 é D4. Bispo captura D4, agora sim. Quando deu cheque em C5, peão D4 defende e ameaça o bispo. E agora vem sacrifício. Mas esse sacrifício dá certo? Sim, vamos ver. Bispo D4, olha, cheque. Rei não pode fugir, tá? Que tem o cavalo. Como vai ficar a situação nesse momento? Tem a dama, professor. A dama captura o bispo. Consequentemente, ganhará a partida. Porque já vai ganhando duas peças, as brancas. Já ganhou uma e agora vai ganhar a outra. Dama captura bispo. Defendeu o cheque. Agora tem duas peças capturadas. E as pretas não capturaram nenhuma peça ainda. Defendeu. E agora o que é que tem? Como é que vai dar checkmate nesse rei? Tem checkmate. As brancas pensaram que iriam ganhar ao capturar o bispo, mas tem checkmate. É só colocar a mente para funcionar. As ideias foram feitas, as estratégias foram feitas, as peças pretas ficaram mais ativas do que as peças brancas. Teve sacrifícios, já 2 sacrifícios, perdeu 2 peças. E as pretas perderam 2 peças e as brancas estão com todas as peças. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. As brancas só tem 1, 2, 3, 4, 5. E das 5 ainda tem uma peça presa, que é o cavalo, que ainda não se desenvolveu. Imagine onde você daria checkmate nesse rei. O que é que está impedindo dar um checkmate nesse rei? Eu acho que é esse cavalo. Vamos brincar de fazer de conta. Faz de conta que o cavalo não está em G3. Vamos lá? Opa! O cavalo não está em G3. Onde você jogaria para dar mate? Dama. É 1 checkmate. Rei não pode fugir, ninguém pode capturar a dama. Dama é 1 checkmate. Calma, estávamos apenas brincando. Vamos voltar o cavalinho para o lugar dele. Está lá em G3. Foi apenas uma brincadeira. Era se o cavalo não tivesse nessa casa. Mas agora vamos falar sério, de verdade. Vamos tirar o cavalo daí para procurar o mate. Tem onde colocar o cavalo? Só não pode voltar, tá? Se voltar, perde. Não é perde o cavalo, perde a partida. Se voltar, perde. Tem um lance sutil, aquela sutileza. Cavalo
Descobriu? É 2, cheque. 1, 2, 3. Ameaçou o rei e ameaçou a dama. Vai fugir com o rei, ó. Vamos fugir para F1. 1, 2, 3. Perde a dama. Opa, agora sim. Agora as pretas ganham porque as brancas perderam a dama. Mas tem outra opção? Tem outra opção. Vamos ver, vamos analisar. Bota a dama no lugar. Calma, dona dama, fique aí. 1, 2, 3. Cheque. Sabe o que é que o iniciante faz? Não quer perder a dama de jeito nenhum. Diz, eu vou capturar esse cavalo. Aí vem o cavalo. 1, 2, 3. Captura. A terceira peça perdida. As pretas já perderam a terceira peça. Não capturaram nenhuma peça das brancas. Mas agora chegou a hora da verdade. Dama vem aí. Bum! Checkmate. Dama é 1, checkmate. Então a partida que acabamos de ver aqui, ou seja, os lances que acabamos de ver, foi de um gambito chamado o gambito aceito, o gambito do rei aceito. Vimos que as pretas se desenvolveram bastante, controlaram as emoções, né? Controlaram as emoções. O controle foi tremendo no meio do jogo. A estratégia foi perfeita, as táticas, os sacrifícios para terminar em checkmate. Caso as brancas quisessem prolongar um pouco mais a partida, quando deu cheque, é somente jogar rei F1. Mas também perderia, porque perderia a dama. E com o desenvolvimento dos lances aí, no decorrer da partida, as brancas ficariam com muitas debilidades e perderiam a partida. Mas, quando captura, o checkmate é imediato, checkmate. Gostou? Dê seu like e se inscreva no canal.